Olá pessoal, tudo bem? Domingo de Páscoa, uma boa Páscoa a todos, espero que vocês estejam bem, aproveitando esse dia tão especial. Vim aqui hoje conversar sobre a nossa leitura conjunta de março, último domingo do mês. Esse mês nós estivemos lendo Memórias do Subsolo, de Fyodor Dostoiévski, que foi uma leitura bastante interessante. Então a gente vai estar conversando um pouquinho sobre ele, mas quero pedir para você não esquecer de deixar o seu curtir para ajudar o canal. Se você não é inscrito, você se inscrever. Quem está aparecendo aqui pela primeira vez no Because I Read, sejam muito bem-vindos. Espero que vocês gostem e fiquem conosco. Então, pessoal, Memórias do Subsolo do Dostoiévski. Já li algumas coisas do Dostoiévski, acho que aqui não tem resenha de nenhum livro dele que eu tenha lido. Já li Crime e Castigo, já li Noites Brancas. E aí a gente escolheu essa leitura aqui para fazer em março, né? Foi a nossa primeira leitura do ano. Eu particularmente gosto muito do estilo do Dostoiévski, né? Ele trabalha muito o lado psicológico dos personagens. Tem gente que ele é meio assim, ou ame ou odeie, né? Eu sou da turma que ama, né, Dostoiévski. Tanto é que nas minhas metas de leitura desse ano, os 12 livros que eu escolhi, vai estar Os Irmãos Karamazov, né? Acho que vai ser uma baita na leitura. Mas, bom, já que a gente nunca falou dele por aqui, vamos falar um pouquinho do Dostoiévski. Lembrando para vocês que eu sempre deixo aqui embaixo na descrição do vídeo os links dos livros que eu mostro aqui para vocês, tá bom? Então, Dostoiévski foi um dos maiores romancistas, né? Considerado os maiores romancistas do século XIX, mas ainda hoje é considerado um dos maiores romancistas, né? Não só da literatura russa, mas da literatura mundial. Compôs grandes clássicos, Crime e Castigo, Irmãos Karamazov, Memórias do Subsolo, O Idiota, Os Demônios, O Adolescente. Tem uma obra muito extensa, né? Uma história de vida também bastante rica. Eu tenho até a biografia dele que eu comprei esse ano, acho que ano passado, foi final do ano passado, acho que na Black Friday. Vou estar guardadinha ali, vai ter um momento que eu quero tirar ela, porque eu não sou muito fã de ler biografias, não, mas a história do Dostoiévski eu quero conhecer um pouco mais a fundo. Ele tem uma história muito interessante, foi preso e por aí vai. Ele nasceu em 1821, em Moscou, né? E faleceu em 1881 em São Petersburgo, né, cidades russas. E ele foi escritor, foi filósofo, foi jornalista e, como eu falei, foi considerado um dos maiores romancistas do seu tempo, né? Ele sofreu essa influência, né? Quem era que ele se mirava? Ele se mirava muito em Gogol, em Pushkin, em Poe. Gogol e Pushkin ele cita aqui várias vezes nesse livrinho aqui, nessa novelinha. E essa novelinha foi lançada em 1864 em forma de folhetim, né? Foi sendo lançada num jornal ou num periódico da época. E, assim, não é das maiores obras do Dostoiévski. Ela é polêmica, tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Eu, particularmente, acho assim, não é, né, a melhor obra do Dostoiévski, mas achei uma obra bastante interessante. O que a gente tem aqui de enredo, né? A gente tem aqui, o livro é dividido em duas partes. Na primeira parte é um monólogo, né, que é feito pelo narrador, que é o protagonista da história, um narrador obviamente não confiável, e ele faz esse monólogo falando dele mesmo nessa primeira parte do livro. Para descrever esse nosso protagonista, eu vou recorrer ao auxílio aqui do nosso querido Nabokov, né, no seu Lições de Literatura Russa. Eu gosto muito desse livrinho. Eu acho que ele descreveu aqui muito bem esse protagonista, que a gente não sabe o nome, tá? Ele descreveu o protagonista da seguinte forma, que é o narrador da história. Ele se consola com o pensamento de que um homem inteligente, porque o protagonista se considera inteligente, tá? Vou voltar aqui ao início. Ele se consola com o pensamento de que um homem inteligente não sobe na vida e que apenas os canalhas e os tolos se tornam alguém. Tem 40 anos, vive num quarto miserável,
ocupou uma posição muito baixa no serviço público, aposentou-se ao receber uma pequena herança e está ansioso para falar sobre si mesmo. Então, esse é o nosso narrador. E outra coisa que ele fala aqui muito interessante já no início do livro, que a gente tem o título, né, aqui em português, Memórias do Subsolo, que é muito parecido com o título em inglês, que é Memories of the Underground. E ele fala que esse Memories of the Underground foi muito mal traduzido. Ele fala logo aqui assim no início, quando ele vem falar sobre Memórias do Subsolo. Este livro, cujo título deveria ser Memórias debaixo do chão ou Memórias de um buraco de rato, recebeu na tradução para o inglês o título estupidamente incorreto de Notes from the Underground. Desculpa, eu falei Memories, não, é Notes from the Underground. Notas do subterrâneo. Né? E muita gente, os críticos se referem, né, a esse protagonista aqui como se fosse rato humano, né? Porque ele vive no subsolo e por outras razões também, né? Que a gente vai entender aqui ao longo da história. Então, nessa primeira parte aqui, a gente vai ter um monólogo dele falando sobre si mesmo, mas é assim, o leitor tem que ter paciência e perseverança aqui, nessa primeira parte, porque esse protagonista, ele é exatamente o que ele se define aqui. Ele é uma pessoa muito desagradável, ele é muito chato, ele se contradiz muitas vezes, ele fala uma coisa, mas lá na frente ele já está, de certa forma, contradizendo aquilo que ele disse sobre si mesmo ou sobre os outros. Você percebe que é uma pessoa que está ou é muito confusa psicologicamente, mentalmente falando, né? Apesar de realmente ser uma pessoa inteligente, mas você percebe que ela está muito confusa nos pontos de vista, nas percepções. Ou ela está se enganando, ou ela né, consciente ou conscientemente, ela diz uma coisa, mas ela sabe que é outra, né? Vamos dizer assim. Então, assim, nesse primeiro pedaço a gente vai ter esse monólogo. A segunda parte, a gente já vai ter um pouco assim, ele contando um pouco da juventude dele, na escola e tudo. E o que levou a ele a essa situação que ele está, no presente momento que ele está narrando aqui, que é essa situação de estar morando nesse quarto miserável, como o Nabokov falou, e tá sozinho, isolado ali, né? Então ele vai tentar trazer um pouco do que causou, né, essa situação dele, né? E logo na sequência ele vai narrar 2 eventos que ele achou marcantes na vida dele. E aí, o primeiro evento é uma situação que ele está, acho que se não me engano, num restaurante, e aí tem um militar saindo, o militar esbarra nele, empurra ele. Não foi de propósito, mas o cara também não vira para pedir desculpa nem nada, segue em frente e ele fica absurdamente irritado, se sente humilhado, se sente desrespeitado. E ele fica meses planejando uma vingança desta pessoa. Vocês já vão entender melhor essa mentalidade aqui mais pra frente. Por enquanto a gente está só se colocando aqui o enredo dessa história, né? Então ele vai ficar meses obcecado em se vingar desse militar. Ele vai até perseguir o cara, vai descobrir onde o cara mora, vai passar pelos mesmos lugares, seguir a rotina do cara, uma coisa muito doida, gente. E o segundo evento marcante que ele vai trazer aqui é em um momento que ele resolve se socializar, ele vai atrás de uns ex-colegas de colégio e é recebido na casa de um muito contrariamente. Eles estão combinando um jantar para um outro amigo ou para um outro colega deles, também militar, que vai se mudar para outro lugar. E o nosso protagonista aqui, nosso narrador, se convida para ir e vai dar tudo errado, e ele se sente mais uma vez humilhado, desrespeitado. E aí acaba esse jantar, ele vai parar num prostíbulo, e aí ele se encanta, né, entre aspas, por uma prostituta bem novinha, e aí, né, ele fica com ela, mas depois ele ainda tá com tanta raiva, né, e ele acaba jogando em cima dessa menina a raiva dele. Como? Ele começa a falar da vida dela. Falar que a vida dela é miserável, falar que ela não tem futuro, falar uma opção de coisa ruim pra menina, assim, pra deixar ela pra baixo mesmo, arrasada, do jeito que ele se sente, né? Ele quer que ela se sinta mal como ele se sente mal, né?
que mais? Aqui é uma coisa que é interessante para ler, né? Logo no início aqui do livro, para vocês entenderem. Bom, então, gente, isso aí a gente fechou o nosso enredo, eu não vou falar mais. Eu vou acabar comentando uma coisinha ou outra aqui, dando um spoilerzinho, senão não tem como a gente conversar sobre a história, mas não vou entrar muito em detalhes, não. Vou deixar vocês lerem aí para vocês darem a sua própria opinião. Logo no iniciozinho a gente já vai entender quem é esse protagonista ou como ele se vê, né? Então eu vou ler aqui para vocês só o iniciozinho da narrativa, logo o primeiro parágrafo, né? Como é que ele se... Essa primeira parte se chama O Subsolo. E ele fala assim: sou um homem doente, um homem mau. Duas coisas, né? Ou uma, talvez. Um homem desagradável. Creio que sofro do fígado. Aliás, não entendo níquel da minha doença e não sei ao certo do que estou sofrendo. Não me trato e nunca me tratei, embora respeite a medicina e os médicos. Não, se não quero me tratar é apenas de raiva, né? Se me dói o fígado, que doa ainda mais. Já faz muito tempo que vivo assim, uns 20 anos. Então, gente, eu li esse trechinho aqui, dei uma puladinha, mas só para vocês entenderem com quem é que a gente vai estar lidando aqui no Memórias do Subsolo, né? Então, essa primeira parte do monólogo, ele se acha uma pessoa desagradável, ele se acha uma pessoa cruel. Ele tem uma visão de si mesmo muito negativa. E eu não estou nem falando se essa visão corresponde a uma realidade ou não, né? Mas a visão que ele tem mesmo é muito... E ele é muito obcecado por se autoanalisar, por descobrir, por tentar colocar a sua personalidade, seus sentimentos nos mínimos detalhes, né? Mas, ao mesmo tempo que ele se ataca, vamos dizer assim, ele ataca os outros. Ele fala também que ninguém presta, que ele está nessa situação, que ele vive ali naquele subsolo, que ele não tem vontade de interagir com ninguém. E que ele, apesar dele ser muito inteligente, as outras pessoas que não vivem na mesma inércia que ele vive, as outras pessoas que são produtivas, que agem, são pessoas estúpidas, que só fazem tudo de forma automática, que só abaixam a cabeça para poder entrar dentro do sistema, né? Como se fosse gado e só estivesse fazendo o que todo mundo faz, que é trabalhar, que é ter família, mas que ele é muito inteligente para isso, né? Ele se acha demais para isso, né? E aí, o que mais que a gente tem que falar aqui dele? Sim, em relação a essa doença, o que a gente percebe aqui, que da mesma forma que ele trata essa doença física dele, que ele está doente, ele está sofrendo, mas ele não se cuida, a mesma coisa se refere à disposição mental psicológica dele. Ele sabe que ele não está bem, ele sabe que ele está deprimido, ele sabe o que ele tem que fazer para se cuidar, que ele precisa de ajuda, mas ele escolhe, ele prefere ficar nesta situação de estar numa situação de trevas mesmo, de estar sofrendo com quem ele é, com a situação dele, que cerca ele e com ele mesmo, mas ele não quer, ele não faz nada para mudar isso. Ele fala duas coisas sobre si mesmo. Uma, que ele é muito inteligente, e outra, que ele é muito orgulhoso, né? Então, você vê aí que ele cria, né, uma barreira para pedir ajuda, e não só pedir ajuda, mas para se socializar com outras pessoas, né? Isso tudo a gente percebe nessa primeira parte do monólogo, mas ao mesmo tempo que ele ataca as outras pessoas, que ele ataca as pessoas, vamos dizer assim, comuns, né, que tem uma rotina, que tem uma vida, você percebe no discurso dele que ele gostaria de ser uma dessas pessoas, que ele gostaria de ter um relacionamento com outras pessoas, né? Ele ataca, mas ele inveja ao mesmo tempo, né? E o Dostoiévski aproveita nesse primeiro momento desse monólogo também
para fazer uma crítica política, para atacar alguns intelectuais. Você vê que ele não gosta dos alemães, isso ele vai passar umas 2 páginas falando mal e passando, tipo assim, mordendo e assoprando, né, sobre os alemães, sobre os intelectuais alemães principalmente, né. E ele ataca alguns intelectuais russos também, alguns escritores, assim, daquela forma assim sarcástica, né, irônica. Você percebe isso, tipo assim, eu não conhecia essas pessoas aqui de quem ele fala, mas essa edição aqui da editora 34, ela traz os comentários de rodapé, né? Falando, olha, ele tá atacando fulano de tal, papapá, ele tá falando de ciclano. Então você sabe que ele tá atacando pessoas que ele não gosta, né? O Dostoiévski aqui, através desse narrador dele, desse protagonista. E assim a gente passa nessa primeira fase, vencemos essa primeira fase desse monólogo muito confuso, muito caótico, psicologicamente, muito doido, que você não sabe para onde ele vai com essa história, né? E aí chegamos à segunda parte. E aí nessa segunda parte ele vai trazer aqui, como eu já falei, essas duas situações, né? E o que a gente tem aqui? A gente percebe que esse protagonista é inseguro, né? Não é amado, né? E isso é a fonte de muitas das características dele, né? Desse ser mal, ser desagradável, ser cruel, ser orgulhoso demais, ser obsessivo, ser irritável por qualquer coisa, né? Essa insegurança e esse desamor dele, isso aí já é uma análise minha, né? Minha enquanto leitora. É o que é a causa, é a base, né? É o cerne de toda essa questão psicológica dele aqui, né? Ele não fala isso aqui, mas foi a minha conclusão sobre esse personagem, né? Ele é muito obcecado consigo mesmo, com se autoanalisar, ele é muito autoconsciente, é aquela pessoa que pensa, repensa e pensa de novo, e uma hora pensa uma coisa, outra hora ele já está pensando outra, e ele é muito complicado, se atém aos mínimos detalhes, ele não vê situações como um todo, ele não é aquela pessoa que deixa pra lá, não, ele não deixa pra lá. Tudo tem que ter vingança, tem que ter retorno, né? A lei do retorno, a pessoa tem que sofrer, assim como ele sofre, e assim ele vai, né? E assim você vê ele se colocar tanto na situação do cara que deu um empurrão nele, como... Não empurrou não, que empurrou ele sem querer, como na situação que ele vai jantar com os amigos. Ele sabe que ele não é benquisto, ele sabe que os amigos não querem ele presente nesse jantar, mas ele faz questão de ir porque ele quer sofrer e ele quer fazer com que os outros sofram com a sua presença. E ele poderia ir no jantar e se comportar, né, de forma sociável. Não, ele faz questão de, durante o jantar, atacar os amigos, o cara que está se despedindo, né, e aí traz aquele clima ruim, aí os amigos que já, né, os colegas que já não gostam dele, aí começam a falar verdades para ele também, e aí ele puxa esse ciclo vicioso, onde ele está sempre sendo maltratado, né. Mas depois, quando ele sai desse jantar, que ele tem esse encontro com a prostituta, e aí ele fala uma opção de coisa para ela, a gente vai entender um pouco da origem desse comportamento, né, dessa linha de pensamento dele. Aí eu queria ler para vocês aqui, na página 81, porque a gente descobre que ele era órfão. Aí agora eu vou dar um pouquinho de spoilerzinho, né? Ele descobre que ele era órfão, que ele era cuidado não, né? Que ele era criado, né? Meio que largado por uns parentes distantes que jogaram ele, tipo, nesse internato para meninos, né? E nesse internato ele foi, os colegas, ele mesmo fala que ele era feio, que ele era baixinho, que a grande característica dele, assim, positiva é ser inteligente, né? E aí, ele que já era tímido, que não tinha facilidade social, que nunca foi amado, ele nunca, né, soube chegar perto de ninguém para criar um relacionamento, chegou no colégio com esse monte de menino. É claro que os meninos caíram em cima dele, começaram a fazer bullying, começaram a fazer troça. E aí, além de não ter nenhum relacionamento, não ter nenhum vínculo com nenhum colega, ele ainda sofreu toda essa situação de bullying. E aí, o que ele fez? Ele se jogou nos estudos, mas a gente já vai falar isso daí. Então, na página 81, fala assim,
Empurraram-me para aquela escola uns parentes distantes dos quais eu dependia e de quem, desde então, nunca mais ouvi qualquer notícia. Quer dizer, largaram o menino lá dentro da escola, né? Novinho, acho que com 10 anos. Empurraram-me para lá, órfão, oprimido já pelas suas censuras, pensativo, silencioso, que espiava de modo estranho tudo ao redor. Os colegas receberam-me com zombarias malignas, desapiedadas, porque não me assemelhava a nenhum deles. Mas eu não podia suportar as zombarias, não podia acomodar-me a eles tão facilmente como eles se acomodavam uns aos outros. Passei imediatamente a odiá-los e me encerrei, fugindo de todos, num assustado, ferido e imensurável orgulho, né? Então, quando eu li isso aqui, eu confirmei o que eu já suspeitava do monólogo dele, né? Ele teve... muitas coisas faltaram nessa criação dele, né? Na sua infância, na sua adolescência. Ninguém prestou atenção nele, ele não foi especial para ninguém, ele não foi amado por ninguém, né? E isso só, né, potencializou aquelas características que ele já tinha dentro dele, né? O ser muito inteligente e ser tímido e, né, não saber lidar dentro de um relacionamento, né? E aí, para ganhar a admiração nos colegas, né, para ganhar o respeito, ele se jogou nos estudos, né? Então, ele fez dos estudos, do conhecimento e por consequência, dos livros, né, o refúgio, o amigo, a companhia constante, né? E aí, sobre isso, ele fala assim... além da leitura, não tinha para onde me voltar, isto é, não havia nada no meu ambiente que eu pudesse respeitar e que me atraísse. E ele fala aqui também, mais pra frente. Desacostumamo-nos mesmo a tal ponto que sentimos, por vezes, certa repulsa pela vida viva e achamos intolerável que alguém a lembre a nós. Chegamos a tal ponto que a vida viva, autêntica, é considerada por nós quase um trabalho, um emprego, e todos concordamos no íntimo que seguir os livros é melhor, né? Então, ele criou uma relação, vamos dizer assim, patológica com os livros, né? Ele abriu mão de toda e qualquer vida e se imergia dentro né, da literatura, dos livros, né? E assim, gente, é um personagem que no fundo, apesar da crueldade com ele foi muito cruel com aquela menina, né, aquela prostituta, mas aqui pro final do livro, é um personagem que me deu pena, né? E aí agora, a gente trazendo aqui assim para uma... e outra coisa, né, interessantíssima aqui, ele comenta aqui que num certo momento na escola, ele achou um único amigo, ele fez amizade com outro menino, mas que ele sufocava tanto o menino, ele queria controlar a vida do menino, ele queria controlar as atitudes, as emoções, os afetos, que o menino ficou apavorado, acabou se afastando dele. Quer dizer, ele não sabia como se relacionar. E aí, como ele era muito carente, ele acabou sufocando essas pessoas. Aí, o que acontece? Esse menino, né? E aí o que acontece? O que ele percebeu? Que ele é tão carente que quando ele começa um relacionamento com alguém, ele acaba afastando essa pessoa. Então, para se proteger a si mesmo, para não ter relacionamento com ninguém, ele acaba atacando. Quando ele chegou no prostíbulo, que ele viu aquela menina, você vê que ele ficou encantado com a menina, né? Mas exatamente por essa possibilidade, né, dele gostar dela, ele acaba maltratando ela, que é para afastar. Pelo menos no meu entendimento foi assim que eu percebi, né, as atitudes dele em relação a ela, né? É uma barreira, uma proteção que ele criava em torno de si mesmo, né? Então, assim, eu achei, assim, o livro não tem muita história, né? Como eu já falei na primeira parte, é todo esse monólogo. A segunda parte, ele conta esses dois eventos, né? Do empurrão, e se prende um pouco mais no jantar com os colegas e depois a situação dele com a prostituta.
Mas assim, a vedete aqui da história, né? O ponto focal da história é todo esse desenvolvimento psicológico desse personagem, né? Quando o pessoal fala que isso aqui foi um ensaio, né? Um pré-requisito, um rascunho do Raskolnikov, né? Do Crime e Castigo, eu vou concordar sim. Mas não dá assim, é o melhor livro que eu já li do Dostoiévski? Não é. Mas eu acho muito interessante, porque de tudo que eu já li até hoje, pode ser que mais pra frente eu encontre, mas de tudo que eu já li até hoje, essa capacidade de construir um psicológico com tantas nuances, com tantas contradições, né? Com tantas associações que assim nenhum outro personagem faria aquelas associações mentalmente falando, né? Ele cria um universo aqui na mente do narrador, né? Que assim é muito interessante você analisar, né? Por que ele é assim, o que leva, como é que ele faz a conexão disso com aquilo, né? E por que ele reage dessa forma. É muito interessante, eu gosto muito. Foi uma leitura que eu gostei, não foi, como já disse, a melhor leitura do Dostoiévski, mas foi uma leitura interessante, gostei de ter lido esse livrinho, foi uma leitura muito bacana. Né? Fica aqui a dica para vocês de lerem com paciência, resiliência, né? Que às vezes o protagonista é chato, mas é um chato que, conforme a história vai desenvolvendo, você começa a achar ele um caso de estudo, uma coisa interessante, né? E foi essa nossa leitura a nossa primeira leitura aí conjunta do ano, foi Memórias do Subsolo, do Dostoiévski. E aí, gente, o que a gente vai estar lendo na leitura conjunta? Agora vai ser a próxima leitura conjunta do Because I Read, o Doutor Zhivago, esse classicão também da literatura russa, do Boris Pasternak. A gente vai estar começando a ler ele dia 3 de abril. Como é um livro que tem mais de 600 páginas, a letra é pequenininha, e eu sei que todo mundo precisa trabalhar, cuidar de estudar, cuidar de outras coisas. Eu estou separando 2 meses para a gente fazer essa leitura, já tem um cronograma pronto. Então a gente vai estar lendo o Doutor Zhivago nos meses de abril e maio. O cronograma já está disponível no nosso perfil do Instagram, no grupo do Facebook, eu também coloquei ontem, na postagem de ontem. Os links para as nossas mídias estão aqui embaixo na descrição do vídeo. Está também o link para o grupo de discussão no WhatsApp, mas lembrando que a leitura só começa pelo cronograma dia 3, né? E é isso, a gente vai estar lendo esse classicão aqui, vai estar comentando, vai estar trocando nossas impressões, falando curiosidades sobre esse livro, né? Que já teve adaptações aí pro cinema, já teve minissérie. E muito tempo que eu tô querendo ler Doutor Zhivago, né? Recentemente comentei com vocês aqui que é uma leitura que eu ainda queria fazer esse ano, então agora vai ser a vez da gente estar lendo esse clássico da literatura russa, tá bom? Gente, muito bom estar com vocês, mais uma vez lembrando de pedir de vocês curtirem nosso vídeo, se inscreverem no canal para acompanhar nossos bate-papos. Os links dos livros que eu mostro aqui, eu sempre deixo aqui embaixo na descrição do vídeo, os links para a Amazon desses livros. E é isso, pessoal. Um bom dia a todos, bom domingo a todos, excelentes leituras para vocês. Tchau, tchau.